Se você tem menos de 30 anos e já sente que a sua rigidez não é mais a mesma na hora H, muitas vezes porque seu amigão fica meia bomba, ou até mesmo você perde a rigidez do meio do ato, ou na hora de colocar o preservativo, saiba que você pode estar com disfunção erétil. Então nesse vídeo eu vou explicar as 6 principais causas de disfunção erétil em homens jovens e já adianto que a sexta, que é a última, é a mais preocupante, porque tem sido uma epidemia e muitas vezes é um inimigo silencioso. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias. Então, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações e deixe seu like, é muito importante para fortalecer o meu trabalho. Então, meus amigos, a rigidez ela é um processo complexo que envolve o bom funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo. O nosso pênis, especificamente, ele tem uma estrutura robusta. Então, existem tecidos resistentes, como os músculos, tem uma túnica de revestimento interno, que é a túnica albugínea, temos vários vasos sanguíneos e nervos. Mas o nosso pênis, ele foi desenvolvido para ser um órgão traumático, ele aguenta bem o tranco. Então, geralmente, disfunção erétil em jovens não está relacionado a um mau funcionamento direto do pênis, porque às vezes não deu tempo de o trauma repetitivo levar a um desgaste, levar a um mau funcionamento vascular ou um mau funcionamento neurológico. Então já vou entrar falando sobre as principais causas, começando com a primeira causa, que ela é a mais comum relacionada a esse tipo de problema em homens jovens, que é a tal da adrenalina, é a disfunção erétil psicológica. Então, por vários motivos, ou por excesso de ansiedade, ou por inexperiência, ou por estar fazendo sexo em um ambiente não protegido, uma situação complexa, constrangedora, o sujeito pode eventualmente falhar, porque essa afobação que é comum nos homens jovens gera picos de adrenalina. E a adrenalina é a substância anti-ereção mais potente do mundo. Se você colocar ali uma gotinha de adrenalina dentro do pênis de qualquer homem, ele vai contrair imediatamente, vai fazer com que os vasos sanguíneos se fechem, com que a válvula que mantém o sangue preso lá dentro se abra e o sujeito perca a rigidez. E uma vez que ele falha a primeira vez, a partir daí toda a rigidez, toda a ereção passa a ser um teste. E por ser um teste, ele ficar monitorando a própria ereção, ele fica o que eu chamo de penocêntrico, muito preocupado se a ereção vai acontecer ou não. E isso, isoladamente, já é motivo suficiente para que a ereção não funcione. Então, meus amigos, eu já vou adiantando, assim, se você é jovem e está com disfunção erétil, a maior chance é que você tenha problemas de adrenalina, que você esteja demasiadamente ansioso. E o que você precisa é reestabelecimento dos seus níveis de confiança, tá bom? Segunda causa. Então, a segunda causa são doenças crônicas, como diabetes. Então, apesar de as doenças crônicas não serem comuns em homens jovens, existem alguns tipos de doenças que são genéticas, são relacionadas a doenças autoimunes, doenças não controláveis, que muitas vezes estão relacionadas a homens jovens. Então, a própria diabetes, existe uma diabetes chamada diabetes tipo 1, que acontece inclusive em crianças. E apesar de ter outra fisiopatologia, outro mecanismo, ela também leva a um aumento constante do açúcar no sangue. E esse aumento ao longo dos anos pode gerar um mau funcionamento dos vasos sanguíneos, dos nervos e por aí vai. Então, se você tem alguma doença crônica, mesmo sendo jovem, você tem que compensá-la muito bem e tem que avaliar se essa doença especificamente está causando alguma alteração na sua função erétil, porque pode ser o caso. Terceira causa que eu queria trazer para vocês aqui hoje é o uso de substâncias e medicamentos. Então a gente vê hoje em dia que homens jovens estão com muitos problemas de saúde mental, muitas vezes com ansiedade, depressão e derivados. Os tratamentos com medicamentos psicotrópicos, eles podem também afetar o processamento dos estímulos sexuais e podem também lentificar a condução dos estímulos até o pênis, gerando a disfunção erétil. É claro que isso precisa ser muito bem avaliado pelo médico para saber se tem uma relação cronológica, o início do medicamento e o aparecimento da disfunção erétil. Mas se esse for o caso, a gente muitas vezes vai atribuir ao medicamento, à substância, e aí você tem que conversar com o seu médico para tentar baixar a dose ou trocar de medicamento. E é claro, eu exemplifiquei aqui os medicamentos psicotrópicos porque eles são muito comuns em homens jovens, mas existem outros, hein? Como, por exemplo, os medicamentos para tratar calvície, finasterida e dutasterida. Então, muito cuidado se você está tomando esses medicamentos ou qualquer outro de qualquer tratamento que o seu médico te prescreva. Se você, por algum motivo, começou a desenvolver esse problema, muito importante fazer uma investigação mais aprofundada. A quarta causa está relacionada à
traumas no pênis. Então, homens jovens costumam fazer um sexo mais vigoroso. Isso muitas vezes pode levar a um escapamento do pênis e a um trauma contuso, com aquela força para dobrar o pênis de uma forma muito abrupta. Isso pode levar a rupturas de veias, pode levar a rupturas da túnica albugínea. Isso faz com que o sujeito broche na hora e nas próximas experiências ele pode eventualmente ficar com um certo trauma psicológico, desenvolver adrenalina, ou até mesmo alguma ruptura que tenha causado no pênis de forma física e orgânica pode também ter consequências negativas para a ereção desse sujeito que também é jovem. A quinta causa, gente, está relacionada a hábitos de vida pouco saudáveis. O sujeito que está acima do peso, o sujeito que não faz atividade física, que não bebe água, enfim, toda essa rotina negativa que acaba também contribuindo um pouco para o desenvolvimento de doenças crônicas mais jovens, mas elas isoladamente têm um efeito muito negativo. Sedentarismo, obesidade. Então a gente vê cada vez homens jovens que estão com a síndrome metabólica e têm desenvolvido problemas cardíacos muito jovens. Eventualmente, homens jovens, não é porque são jovens que também não têm depósito de gordura nos vasos e pode haver um entupimento desses vasos. Então é importante que, se você é jovem, mas que você está com essas condições que eu falei, com um estilo de vida desregrado, procure um médico para ver se já está havendo algum tipo de repercussão no funcionamento do seu pênis. E a sexta e última, meus amigos, aquela que eu estou mais preocupado porque é um problema silencioso, é o consumo excessivo de pornografia. Então a gente vive na era digital, em que o acesso a esse tipo de conteúdo é extremamente liberado. Então tenho vários pacientes jovens que dizem que não passam um dia sequer sem consumir um tipo de vídeo como esse nas redes sociais. E muitas vezes ele acaba facilitando e promovendo um comportamento masturbatório compulsivo que faz com que o sujeito fique cada vez mais centrado nesse mundo. E saiba, esse tipo de conteúdo ele vai estimular o cérebro do homem de uma maneira que não é tão simples de reproduzir na hora do ato sexual. E aí na hora H, que ele vai de fato com uma pessoa, muitas vezes aquilo não é suficiente para manter a ereção. Isso promove e facilita a dificuldade de ereção em homens jovens. Então, gente, é importante se conscientizar. Se você é jovem, então limite o conteúdo que você consome, que tenha relacionado a atividades eróticas, enfim. Então, muito cuidado. É claro que vai depender da frequência e do tipo de vídeo que se assiste, mas uma vez que você adquire esse hábito que é negativo, a tendência é que isso vá piorando e que um dia pode acabar trazendo uma repercussão mais negativa. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só para terminar, eu gostaria de convidar você a conhecer mais e participar da próxima turma do meu desafio Máquina de Prazer, onde eu trago uma série de exercícios diários que podem ser feitos aí da sua casa, trabalhando nos 3 fatores do homem que é máquina de prazer, que é o corpo, mente e pau, que pode te ajudar a regularizar os seus hábitos e superar todas essas questões que podem estar atrapalhando a sua capacidade de ter ereção mesmo sendo jovem. Então, se você quiser ter mais informações sobre a próxima turma do desafio, é só você clicar nesse link que está aqui fixado no primeiro comentário. Um meu grande abraço e até o nosso próximo vídeo.